Agora sim. Boa noite, pessoal. Mais uma vez ao vivo para a nossa live hoje com a professora Luciana Monteiro, que já vai entrar aqui para conversar conosco. Aqui está ela. Lu, pode me mandar o convite. Oi! Tudo bem, Sil? Tudo bom, Lu? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Deixa que eu bem? vou fazer uma coisa aqui. Eu não coloquei o fone, mas espera aí que eu vou colocar o fone que fica melhor. Acho que o áudio fica melhor, né? Ah, tá. Pronto. Acho que agora Ai, fica que melhor da delícia. gente. Já tô Fica vendo um melhor, monte né? de Tava coisa colocando o aqui. fone aqui. Pessoal, tá todo mundo nos ouvindo bem? Deem um sinalzinho aí, o pessoal que tá por aí já, tudo certinho? Então, pronto. Olha só, Lu, seja bem-vinda. Vou aqui fazer uma breve apresentação, então. Para quem já vem nos seguindo, já me conhece. Para os demais, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvana, diretora da Castelli Escola de Chocolataria. E a gente vem há um tempinho já, né, Lu? Você vem acompanhando a gente, fazendo essa série que a gente chamou de Conhecimento que Transforma, onde a gente vem chamando, então, convidando professores da escola, alguns ex-alunos, alunos, para conversar conosco um pouco sobre esse universo do chocolate, trazendo muito do que a gente trabalha dentro da nossa escola, né? Muito dos temas que a gente ali aborda, né? E hoje eu estou muito feliz assim porque a gente vem cutucar um pouquinho, né? Talvez assim com o tema de hoje. Então eu acho que assim, em frente a todos os desafios que nós empresários da chocolataria, né, passamos diariamente, seja empresários de pequenas, médias ou grandes empresas, a gente voltou, Lu? Tinha saído. Oi, eu Então, tô aqui. tá aí. Te Então, acompanhando. frente a todos que bom. Frente aos desafios que nós temos, hoje a gente traz aqui uma proposta, né, de um mindset que eu acho que para a área da chocolataria bastante inovadora, né, Lu? Seja muito bem-vinda para conversar conosco hoje aqui. A Luciana Monteiro, né, engenheira de alimentos, mestra em tecnologia de alimentos. Ela fez sua especialização em produção de chocolates na Universidade de Ghent, na Bélgica, e especialização em marketing de alimento em Portugal, na Veraquis. Já atua há mais de 10 anos na indústria de chocolates e atualmente tem a sua empresa, Ara Food Movement, que trabalha com consultoria, né, em inovação e desenvolvimento de produtos. E é também nossa professora na Castelli, na Escola de Chocolataria, onde ela trabalha justamente o tema da nossa live hoje, que é o Chocolate Design Thinking. Seja bem-vinda, Lu. Ai, muito obrigada, Sil. Eu fico bastante honrada e eu fico me repetindo, mas eu não canso de dizer que para mim é um privilégio estar na Castelli, porque é por lá que eu consigo realmente ver o meu sonho se realizando, né? E justamente por conseguir colocar em prática, conseguir transferir para o maior número de pessoas. Está cortando um pouquinho, Lu, tua conexão aí. Indústria de chocolate, quanto para a indústria de alimentos. Lu, está cortando um pouquinho a tua conexão. Tá cortando um pouquinho a tua conexão, Lu. A gente não conseguiu te ouvir. Não sei se sou eu, mas eu acho que tá ruinzinho. Tu tem alguma outra? A gente espera, você conecta com alguma. Vai guardar um pouquinho. Vamos ver agora. Você tá ouvindo Tá me bem? ouvindo bem? Você nos ouve bem? Para mim, você tá cortada. Pessoal, vocês estão escutando bem a Lu ou ela tá cortadinha para vocês também? Eu tô te ouvindo Vamos ver bem, aqui o Sil. feedback do Pra mim, pessoal. não cortou em nenhum momento. Tá cortando. O pessoal tá dizendo aqui que tá cortando um pouquinho. Aham. Sil, será que eu saio e entro de novo? Vamos lá? Não sei, vamos tentando assim mais uma vez? Vamos ver, ó, tá cortando, o pessoal tá dizendo que tá cortando. Vamos tentando, vamos ver, se começar a cortar... tá cortando. Ó, saiu. Lu, de repente você quer tentar sair... Eu troquei, Trocou a conexão? No 3G agora, isso. Ah, tá melhor, ó, tá vendo? Tá melhor.
Tá. Coisas do ao vivo. Mas vamos Pois lá, é. então. Eu tô Voltando. pertinho aqui. Faz parte do ao vivo. Importante a gente conseguir se comunicar aqui. Ah, então tá bom. Então tá. Sim, o que eu disse que para mim é um prazer muito grande. Eu acho que trabalhar com chocolate, eu brinco que eu nunca escolhi trabalhar com chocolate. O chocolate sempre que foi me pescando, foi escolhendo. E eu nunca tive sucesso quando eu tentei sair para fora dessa linha. E o design thinking, para mim, é um entusiasmo total falar dele. E aí, né, a gente aqui na Castelli fez essa nomenclatura que ninguém usa, né? Foi uma criação de nós duas aqui e falou, bem, então vamos fazer o Chocolate Design Thinking, que é justamente para falar especificamente daquilo que é o nosso público, daquilo que são os nossos alunos, né? Exatamente. No super foco, né, Lu? Sim. Lu, eu estava aqui agora pensando assim, né, um pouquinho, para trazer um pouco, para a gente começar a live, que é um pouquinho de praxe, assim, a gente, você começou a falar assim que o chocolate sempre te buscou, né, mas trazer um pouquinho assim da tua trajetória, como é que você entrou nesse universo do chocolate e como é que é para ti atuar, talvez assim mais ainda, como é para você atuar no mundo do chocolate, que desafios você tem encontrado, como você está trabalhando muito com consultoria, né, você tem muito lado do empresário. Então, assim, quais os grandes desafios que você tem encontrado pela frente aí? Tá. Bem, então vou começar um pouquinho, né, com esse voltar para trás, como é que eu vim parar aqui. Como eu disse, eu fiz engenharia de alimentos e quando eu me propus a entrar na faculdade, eu queria trabalhar com desenvolvimento de produtos, ok? Estou ali, mas eu achava que eu ia para a área de leites. Eu tenho muito fascínio por queijos, lácteos e tudo mais. Mas aí, o primeiro estágio foi na Barrica Lebon, na área de desenvolvimento de novos produtos. E aí, desde então, isso foi em 2011. Desde então, o bichinho de chocolate me picou. E aí, já trabalhei em diversos segmentos, mas sempre atuando ali junto com o chocolate, né? E aí, Sil, né, com o desenvolvimento de produtos, eu acho que quem trabalha, quem é da área de desenvolvimento, vai reconhecer um pouco a minha fala. A gente sempre quer fazer muita coisa, que a gente vê inovação, vê os lançamentos no exterior, a gente fica deslumbrado, né? E eu, né, queria colocar muito em prática, né, tendências, coisas que a gente via. E, ao mesmo tempo, no meu dia a dia lá, eu acabava que me sentia um tanto frustrada, porque o que eu fazia diariamente não era trabalhar com as super inovações, trazer coisas novas. Eu ficava muito trabalhando em apagar fogo apagar fogo ali da produção, ou então reduzir custos de formulações. Eu brinquei, essa é a parte negra da minha história. Reduzir porcentagem de cacau e tudo mais. Então, com isso, eu comecei a pensar, como é que eu consigo realmente, sei lá, daqui a alguns anos eu quero estar lá naquela palestra de inovação dizendo o que eu fiz. Eu não quero estar aqui sonhando com aquilo, né? Eu gostaria de fazer, mas o que tem para mim hoje, é isso aqui. Então, eu comecei a me capacitar, comecei a pensar o que é que eu poderia fazer, né, para isso se tornar realidade. E foi aí que eu cheguei no Design Thinking, né? Então, eu já tinha minha trajetória de chocolates, mas essa minha inquietação no desenvolvimento de produtos, como é que a gente podia trazer aquele produto que a gente falasse, uau, né? O que é que eu precisaria fazer para isso acontecer, para eu estar lá? E aí eu encontrei o Design Thinking. E o Design Thinking, uma das premissas dele é fazer o desenvolvimento focado em pessoas, né? Focado no ser humano. E ele tem todo um processo que daqui a pouco a gente vai comentar, que eu olhei e falei, entendi. Então é isso que eu nem sabia o nome, mas era disso que eu estava querendo. E aí começou minha busca, né? Fiz vários cursos, realmente de Design Thinking e outras coisas, né? Que estão em volta ali do Design Thinking, para conseguir colocar isso, trazer isso para a prática. No começo, eu vi assim, nossa, eu saí de uma jornada aí de 5 dias de Design Thinking, vi que eu era capaz de mudar o mundo, fazendo uma grande coisa, mas aí a hora que eu chegava na minha bancada, ali com os meus chocolates, eu falava, mas parece que aqui não se aplica. E foi aí que eu coloquei bastante energia, né, para conseguir fazer essa ponte entre aquilo que eu via
de ser possível em várias outras áreas, como é que eu poderia trazer isso para a realidade de desenvolvimento de produtos e agora muito mais específico na área de chocolate. Então, muito mais capacitada, então daí também junto, em paralelo com isso, foi o momento que eu fiz a minha especialização na Bélgica, né? De processamento de chocolates, para conseguir realmente dar um passo adiante, para conseguir ser ainda mais especialista ali, para unir essas duas coisas, né? Eu acho que são muito complementam. Muito legal. E foi aí que eu vim parar. Muito legal, Lu. Super bacana. Eu tô adorando, tô vendo aqui ex-alunas tuas, né, que acabaram de ser alunas da tua primeira turma aqui de Design Thinking aqui na Castelli, né, Isabel, Adri, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui conosco. Oi. Fizeram um pouco à distância, né, em função que foi bem na época ali que começou a pandemia a pipocar. Nossa. Mas agora vão ter a oportunidade de te ver um pouquinho mais aqui, logo mais, quem sabe, no curso online, então vai ficando cada vez mais, vai aproximando um pouquinho mais, né? Lu, mas assim, a gente vinha falando, né, que hoje o grande desafio da gente é a busca de solução e inovação, o tempo todo. Nosso dia a dia é isso, né? Buscar soluções para problemas e também oportunidades de inovação dentro daquilo que a gente faz. Então, olhando assim esse novo processo, né, que traz como abordagem o design, como que você acha que, assim, objetivamente, ele vem nos ajudar? Tá. Sil, é uma pergunta muito interessante, porque assim, até da minha própria trajetória, eu sempre via, gente, a gente precisa pensar em soluções. Nós precisamos ter as soluções para os nossos negócios, nós precisamos ter as soluções para os nossos clientes, nós precisamos ter a solução para o mercado de chocolate. E isso não é nem um pouco mentira. Isso é o que a gente realmente precisa. Porém, a nossa cabeça fica trabalhando ali em buscar uma solução e o que ela tem de recurso é aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está em contato. E aí, muitas vezes, essas soluções são aquilo que o mercado já desenvolveu, aquilo que o mercado já tem. Já tem. Então, te dando um exemplo muito rápido, né? Olha, Sil, vamos fazer um chocolate saudável? Só com essa frase, eu aposto que essas 33 pessoas que estão aqui online já pensaram no que a gente poderia fazer de chocolate saudável. E se a gente fosse chamar, todo mundo ia ter alguma coisa diferente para nos dizer. Vamos divulgar que tem pouco açúcar, né? Baixo teor de gordura. Ah, vamos colocar um pozinho que faz assim, assim, assim e melhora o coração. Isso, isso. E aí, por aí vai. O pensamento, né, o design thinking, se a gente for traduzir literalmente o que essa palavra em inglês está trazendo para a gente, é o pensamento do design. E aí, como é que o design pensa? Né? E por que isso virou uma abordagem, virou um processo? O design, se eu ligo para um design e falo assim, olha, eu estou precisando de uma cadeira. Ele não vai falar assim, vamos fazer uma cadeira de estofado, vamos fazer uma cadeira de metal, vamos fazer uma cadeira de madeira com encosto. Não. Ele vai me perguntar, quem vai sentar nessa cadeira? Aonde essa cadeira vai estar? O que é que você imagina que essa pessoa vai estar precisando na hora que ela for sentar nessa cadeira? Ela precisa estar alerta, ela precisa estar relaxada, ela precisa esquecer da vida? Não, ela precisa trazer respostas imediatas. E tudo isso vai configurar como é que essa cadeira vai ser no final do dia, tá? Então, o Design Thinking, ele vem exatamente trazendo essa mentalidade para o processo. Então, aqui para a nossa realidade, a gente vai primeiro entender, se for um problema, né? Olha, as nossas vendas de chocolate sem açúcar começaram a despencar, porém o número de diabéticos está subindo. O que está acontecendo? Tudo bem, a gente pode trocar o açúcar, a gente pode tem mil coisas que a gente pode fazer. Mas primeiro a gente tem que investigar o que realmente está acontecendo. E aí que entra essa abordagem, né? Primeiro a gente investiga, primeiro a gente entende o contexto, depois a gente fala com as pessoas, a gente fala com aqueles que seriam nossos possíveis usuários, que é uma linguagem bem comum nos verbos de design thinking, né? Mas né, eu às vezes facilito muito mais para a gente chamar de consumidores.
Uhum. Depois a gente vem para um processo de ideação, que é a parte que a gente coloca várias ferramentas de criatividade ali para trazer coisas inusitadas. E depois a gente vai para a Uhum. prototipagem, para daí sim a gente começar a validar aquilo que a gente tinha de ponto. Mas é interessante que você não fica só ali focando na solução, porque a solução vai te dar aquilo que já existe. Aquilo que já está no mercado, aquilo que alguém já fez um dia e você está querendo adaptar para a sua realidade, né? Então, acho que é isso que me fascina tanto, assim, em falar de design thinking, né? Realmente fazer um preparo, né? O preparo da mente para uma nova forma de pensar. A gente pode considerar que o design thinking também é uma cultura que se instala, né? Porque começa a provocar uma nova forma de pensar frente a todos os problemas, vamos dizer assim, que vão surgindo ou a todos os momentos em que tu buscas uma inovação, né? Pode-se dizer que é uma cultura, Lu? Sil, também é uma das coisas que eu gosto muito de falar, né? Eu acho que essa cultura, acho que vou até aderir aqui no meu vocabulário quando eu for para as aulas. Mas o que eu digo, né, para os nossos alunos é o seguinte: a partir do momento que você entrou, começou essa aula de Food Design Thinking, Chocolate Design Thinking, é como se você comprasse uma roupa nova e a partir de hoje você vai vestir essa roupa nova. Essa roupa nova. Então, assim, quando a gente compra uma roupa mais verãozinho, a gente fica lá mais despojada, né? Fica mais relax. Se a gente compra um vestidinho mais acinturado, a gente já senta, já se comporta, né, de um outro jeitinho e tal. Então, com a roupa do Design Thinking, você também vai começar a usar isso no seu dia a dia, né? Então, é ter essa... gente, surgiu um problema. A primeira coisa que você não vai fazer é trazer uma solução para esse problema. Eu tive uma ideia. Não, guarda. Vamos investigar, ver se essa sua ideia vale a pena. Então, você vai investigar, você vai ter uma visão mais empática, tanto com os seus consumidores, quanto todos os stakeholders que estão ali nessa jornada com você. E você vai começar a pensar que tudo isso vai virar protótipo. E os protótipos a gente testa e a gente aprende com eles. A gente aprende com eles, a gente vai fazendo os ajustes para ver o que é mais que a gente pode fazer, porque as coisas são muito dinâmicas, né? Perfeito. Você fala muito nas suas aulas, quando começam aqui, nos seus materiais, enfim, sobre o tema, né, nessa questão, né, deixa eu pegar as 3 palavrinhas, da empatia, né? Da ideação e da experimentação, prototipagem, enfim. Você quer falar um pouquinho pra gente, Lu, assim, um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas dentro desse processo? Que é bem bacana. É bem bacana. Se você vai me guiando aí, porque eu sou tão empolgada. Vai. Não, vamos lá. Sobre empatia, né? Empatia é uma palavra que está muito em alta, mas não é à toa. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa compreender o que é essa empatia e como é que ela pode ser um recurso para a nossa vida. Existe uma frase que diz: só a empatia é capaz de mudar o mundo. Porque a empatia não é a gente ter um olhar carinhoso, um olhar cuidadoso, é a gente se colocar no lugar do outro, mas na visão dele. A gente fala de vestir o sapato do outro, né? Então, eu gosto um pouco dessa metáfora, que é bem forte, né? Essa coisa de vestir sapato, você não usa o sapato de ninguém, né? Então, quando você olha para isso, é você olhar através da sua perspectiva, através da perspectiva do outro. Né? Então, ele tem 35 anos, ele é empreendedor, o que é que motivou ele a fazer isso? Né? O que motiva as tomadas de decisão ali que ele vai tendo na medida, né? Decisão de por que comprar, por que não comprar, por que escolhe isso, por que não escolhe, por que vai de manhã, por que vai à tarde. E tudo isso é um processo, né, que os alunos recebem aí uma orientação de como é que a gente vai fazendo isso, vai exercitando isso ao longo do nosso trabalho, né? Não vou nem falar só do processo, ao longo do trabalho. Do trabalho todo. É a roupa nova que a gente precisa usar. E aí, através desse movimento de empatia, a gente começa a realmente conseguir ter insights daquilo que realmente é importante
para aquele que a gente quer conquistar, que é o nosso consumidor. Uhum. Uhum. Aí a gente vai para a parte de ideação. Toda vez, assim, do processo mais tradicional, vamos chamar assim, a gente costuma fazer o brainstorm. Não é que a gente não faça, inclusive a gente tem um momento de brainstorm. Mas, em meios tradicionais, eu, por exemplo, sempre amei os brainstorms, porque o pessoal falava, a Lu é cheia de ideias, convida ela para os brainstorms. Aí eu ficava me achando, né? Mas depois eu comecei a ver que não adianta você ir para um brainstorm sem ter todos esses pontos, né, que eu comuniquei, que você vai ficar, né, só falando chocolate sem açúcar. Ou com outro tipo de açúcar, baixo índice glicêmico e tal. O processo de ideação, a gente precisa trazer alguns gatilhos para ativar a nossa criatividade. Um outro ponto muito bacana da aula é quando eu falo, e vou construindo ali junto com eles, né, que a gente tem diversos meios de criatividade e que não existe a pessoa que não é criativa ou a pessoa que é muito criativa. Existem as pessoas que estão expostas a mais estímulos do que outras. Então, o que a gente precisa é nos abastecer de estímulos ali para a gente conseguir fazer conexões e ter um bom processo de ideação. Exato. Então, também nesse ponto, é uma ferramenta que a gente utiliza no curso, que depois eu espero que o pessoal aplique aí na vida, né, do trabalho, para trazer esses gatilhos e a gente realmente ter um processo criativo. E aí a gente vem para o processo de experimentação, que é o processo de prototipagem. Por que eu chamo ele de experimentação? Eu acho que ele se adequa melhor. Porque a experimentação não é só o nosso produto que está experimentando. A gente também tem que estar nessa vibe, nesse mindset da experimentação. Por quê? Que é tão importante a gente estar na vibe da experimentação? Na maior parte das vezes, a gente tem uma vontade de dar uma ideia e essa nossa ideia ser aceita. Não tem, não, né? Somos muito parecidos em algumas coisas. Só que quando a gente fica se preocupando com essa aceitação, a gente, de novo, fica rodando ali no meio comum. A gente fica ali na vala de fundo. A gente fica naquilo que muito provavelmente vai ser aceito. Tanto pelo nosso chefe, que ele está ali nessa posição, tanto quanto pela maior parte do grupo e principalmente pelos consumidores. E aí, quando a gente está nessa mentalidade da experimentação, a gente não tem vergonha de testar, a gente não tem pudor de testar. Por quê? Porque pra gente é um processo de aprendizado. Então, a gente passou, né? A gente entrou no contexto, fez todo esse processo de empatia, fez esse processo de ideação, e aí a gente, só nesse momento, a gente vai começar a experimentar, a gente vai começar a fazer os nossos testes. Testou, o grupo entendeu que está mais ou menos de acordo com aquilo que a gente tinha em mente, a gente vai para a rua, a gente vai para o mercado. E aí a gente vai ouvir do consumidor. É assim, não é assim? Achei que podia ser desse jeito, achei que podia ser mais assim, mais assado, né? Voltamos para casa. Quais foram os novos insights, os novos aprendizados? Ajuste. Vai para a rua de novo. E a ideia é que seja sempre um círculo virtuoso, né? Que a gente esteja sempre com o nosso... Lançamos o produto, já tem embalagem, já está na rua, já está vendendo. Mas a nossa mentalidade ainda vai estar de experimentação. E será que ele realmente tem que chegar? Se não, tá bom. A gente volta e ajusta de novo. E tá tudo certo, né? Aqui é importante por isso da cultura, por isso da roupa nova. Não tem erro, tem o aprendizado, né? Porque se fosse para não errar, a gente não teria experimentado. Exato. E o quão importante, né, Lu, toda essa reflexão, todo esse processo, no momento em que a gente tem realmente que olhar para a identidade da nossa marca, né? Olhar para ela, criar essa identidade, pensando que o nosso consumidor hoje não está simplesmente comprando lá um produto, não é somente o chocolate, né? Ele vem comprar uma causa, ele vem comprar um propósito, ele vem comprar uma experiência. Então, a importância de ter esse processo e de girar ele, né, constantemente. Então, eu achei muito interessante, assim, quando viesse da aula, aqui com o grupo, até o pessoal que está aí pode se manifestar, até deixar alguns depoimentos aí para os demais que estão participando aqui hoje. Foi muito bacana, porque, né, Lu, conta um pouquinho.
Você começa, quando você entra na turma, que deve ser a mesma coisa, obviamente, quando você entra com um grupo de empresários, enfim, mas perguntando na hora deles se apresentarem, não é assim, oi, eu sou Silvana, de Canela, tenho 47 anos, não é aí, né? Já revelei até a idade agora aqui, ó. Né? Mas você pede justamente, me dá teu nome e o que te inspira. Você começa a aula por aí, já começa quebrando, né? Paradigma aí no começo da aula. A gente muitas vezes já entra num chororô. Sil, eu falo muito do mindset porque realmente a gente tem que se desapegar de alguns padrões, de algumas coisas que levaram a gente até onde a gente chegou. Tem uma frase muito legal do design também que diz assim: uma mente que criou um problema não pode ser a mesma mente a resolver. Então, a gente, quando se propõe, né, eu vou fazer um curso de design thinking, você vai ter que se desapegar de algumas coisas e se abrir muito para o novo. Então, esse momento, que é um momento para mim, eu não sei elencar qual que é o momento especial, porque eu já até falei isso aqui. Sim. Mas é um momento muito interessante, a gente se apega muito a rótulos. A gente se apega muito a status, a gente Verdade. se apega muito, né, a tudo que te levou até onde você está hoje. Não estou dizendo absolutamente que isso não é importante. Mas assim, eu sou Luciana, sou gerente de TI. E a turma toda com foco para mim, todo mundo olhando para aquilo que eu estou falando. E o pobre do estagiário ali, que está há 2 meses na empresa psiquica desse tamaninho aqui, perdeu a vez. É muito da nossa natureza, Sil. É muito da nossa natureza. É verdade. São coisas... A gente se formou desse jeito, né? Então, a gente dá relevância ali para os que estão mais no topo da hierarquia. Esse processo da gente... Chega aqui dentro, né? Não tem hierarquia. Até porque, assim, a gente nunca sabe de onde podem vir as melhores ideias. Quem é que está fazendo ali as maiores pontes de conexões para trazer, né, as ideias mais inusitadas. Então, é importante que a gente se desapegue disso. Então, quando a gente começa, eu preciso saber do seu nome e aquilo que te inspira só, né? A partir do momento que eu começo a conhecer o que inspira eles, eu também já entro num processo de empatia. Claro. Porque, né, se eu vejo assim, uma pessoa, durante um exercício desse, já aconteceu uma vez, uma pessoa que trouxe quem a inspira era uma gerente extremamente rígida, mas ao mesmo tempo muito pontual, muito cautelosa com as palavras. Mas era feito no branco. Então você já via até pelo olhar da pessoa uma pontualidade. Então já dava para entender, se você quer ter empatia ali com ela, é desse jeito que ela está se expressando, né? Então a gente já entra nesse movimento. Uma outra coisa muito que eu amo do design thinking a gente se comunica muito pelos post-its, né? Depois da aula, vai com aquele murais carregados. Os murais cheios de post-it, é clássico do design thinking. O que são os post-its, né, nesse processo de design thinking? É a nossa mente. A gente começa a mapear. E por que é importante que seja post-it? Uma vez que a gente né, a gente vai colocando, tem vários momentos do post-it. A gente coloca ali o que a gente está pensando, o que a gente está querendo ali naquele momento. A partir do momento que eu coloquei o post-it e ele está na parede, a identidade é do grupo. Não existe mais o meu post-it, o seu post-it, aquele apego pela minha ideia, né? Muitas vezes a gente quer tanto que a nossa ideia seja escolhida, que a gente vai desfazendo da ideia dos outros, né? Vai colocando aquela energia, onde tudo é possível no mundo da nossa ideia, né? No mundo daquilo que a gente quer trazer. E quando a gente vai para os murais, quando a gente vai para o post-it, eles se igualam, a gente está falando ali da mesma coisa, onde a gente dá voz para aquele grupo, né? É interessante também que eu digo que eu só sei começar as aulas de design thinking. Eu só sei começar. Porque o que vai acontecer ali, onde é que a gente vai parar, o que é que a gente vai gerar de resultado, depende exclusivamente do grupo. Então, do grupo. O que vai acontecer? Eu nunca, até para dar exemplos, para mim é um pouco difícil, porque depende muito de quem está ali comigo naquele momento. Muito dinâmico, né? Muito bacana, muito legal.
Deixa eu parar aqui um pouquinho, que tá entrando algumas perguntas, Lu. Vou aproveitar agora para perguntar, tá? A Miriam, querida Miriam, que bom que você está aí. Ela pergunta o seguinte, se a gente pode exercitar esse olhar, né, para lançar produtos, por exemplo, para datas comemorativas. Sim, sim, com certeza. Algo específico, né? Uma linha de produtos, imagino que seja essa a questão dela, para datas comemorativas, uma linha específica. Sim, sem sombra de dúvidas, a gente colocar no momento, né, como eu disse, assim, o design thinking eu não gosto de chamar de uma metodologia, não só eu, né, mas vários profissionais do design thinking falam que o design thinking é uma abordagem. Porque uma metodologia tem um fluxo, né, um caminho que enrijece um pouco. Então, ele vem com essa abordagem, que é como eu falei, né, essa roupa nova que a gente veste, e ele tem um processo. No início do processo ali, depois que a gente tem a apresentação, depois que a gente já está muito mais relaxado e preparado para né, a gente começar o processo, a gente vem com algumas temáticas, né? Então, o que são essas temáticas? São os desafios que a gente tem, né, enquanto aquele grupo. Qual que é o interesse daquele grupo de um desafio que a gente tem para resolver? Então, esse desafio, como a Miriam está perguntando, pode ser muito bem, olha, o Dia dos Namorados está chegando e o que é que a gente vai fazer? E aí, a partir dessa temática, a gente vai, né, seguindo o fluxo, seguindo o processo, para a gente ver o que a gente vai ter ali de produto. Aí, uma pergunta, né, acho que eu vou até ajudar um pouco mais a Miriam aí, é o seguinte, muitas vezes o pessoal me fala assim, tá bom, mas eu sou uma fábrica de sorvetes. Eu já sei que no final do dia o que eu faço é sorvete. Não tem muito como eu ficar inovando. Mas daí é uma pergunta muito interessante, porque a gente já sabe, tá bom, é sorvete que a gente vai fazer, é sorvete que a gente vai vender no final do dia. Mas, quando a gente vai para esse processo, a gente começa a entender que sorvete que a gente vai ter, como é que vai ser consumido esse sorvete, o que a gente quer que as pessoas sintam na hora de consumir esse sorvete, né? E aí, lá no final do dia, na parte de ideação, só que a gente vai começar a colocar, talvez fosse um sorvete assim, 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 talvez... E aí, como eu disse, às vezes é até difícil dar exemplo, porque tem uns gatilhozinhos para acionar ali as combinações que eu coloco, que é só na hora mesmo. Que tem sorvete que a gente poderia ter, né? Lu, tá bem assim no foco de desenvolvimento de produto, né? Agora trazendo para dentro assim de uma linha de produção, por exemplo, eu tô com um gap ali na minha linha de produção, tô tendo algum problema, eu posso aplicar essa teoria para resolver um problema também de processo de gestão? Sim, sim. Essa abordagem que eu moldei aí para o nosso Chocolate Design Thinking, ela está muito mais voltada para o desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Tá? Okay. Então, as turmas, num determinado momento, são elas que escolhem se elas vão fazer um produto ou se elas vão fazer um serviço. Mas, a partir do momento que você entende essa abordagem, né, dentro da nossa aula, ela está voltada para isso. Mas vamos supor que eu estou com um problema, né, na minha produção ali, e a gente já tentou fazer desse jeito, já tentou fazer daquele outro tal, e a gente não está... não está conseguindo. Não está evoluindo. A gente vai usar esse mesmo processo, a gente vai usar essa mesma mentalidade, mas... O mesmo mindset para resolver. Exato. O nosso foco vai ser, na hora ali da ideação, a gente vai trazer para solucionar esse problema. E aí a gente, né, a gente sempre vai ter um momento que a gente fala ali dos stakeholders, né, que são quem está junto com a gente, vivenciando esses mesmos desafios, né? Para te dar um exemplo, se a gente pega os stakeholders de chocolate, a Silvana está ali com a parte da educação, mas tem o pessoal lá da Jafinox que está com a parte de equipamentos, tem o Andrei que está na linha de frente de produção e tete a tete com o consumidor. Vocês têm business, tem a Luciana com a Ara Food ali que está no desafio de consultoria. Sim. Nós temos aqui o mesmo grupo de interesse, os mesmos players,
Porém, cada um está atuando numa parte. Mas nós aqui, esses 4, se a gente sentar para conversar a respeito, muito provavelmente a gente vai ter insights que vai conseguir construir e a gente tirar ali alguma hipótese daquilo que poderia ser solucionado. Né? Sensacional. E muitas vezes é muito comum, eu estou com um problema no cano, então eu chamo o encanador. A gente fica girando em cima daquele mesmo grupinho. Né? E é dali que vem a frase. A cabeça que criou o problema não pode ser a mesma a resolver. Que resolve. Sensacional. Adorei essa frase, vou pegar para mim. Viu, Silvana Pedrotti? Olha só. Tem mais 2 perguntinhas aqui, deixa eu dizer. Quando estamos oferecendo um alimento, os profissionais da área têm uma grande responsabilidade. Falando no universo do chocolate, a era da transparência chegou. E onde ficam essas escolhas na hora de desenvolver um produto responsável? Uau! Quem fez essa pergunta? Aqui perdi, eu tenho a pergunta, mas não tenho quem fez. Vamos ver se a Silvana tem também. Nós somos 2 Silvanas, tá, pessoal? Tu sabe que outro dia foi tão engraçado, vou abrir um parênteses rapidinho. Existe a Silvana Castelli, eu e a Silvana Pedrotti, que trabalha comigo. E tem muita gente que acha, eu vi várias pessoinhas até que eu acho que uma delas que me comentou isso até passou aqui. Acham que nós somos a mesma pessoa e falavam comigo, menina, mas como tu trabalha, tu tá aqui numa live, tá me respondendo também o e-mail, como é que tu faz isso? Eu disse, não, nós somos 2, calma, ainda não chegamos a esse ponto. Mas enfim, mas vamos lá, entender essa pergunta aqui. Então ela tá aqui me ajudando com as perguntas do pessoal que está participando também, a Silvana Pedrotti. Quer que eu te leia de novo, Lu, ou pegasse? Não. Bem, e aí, nossa, foi uma pergunta maravilhosa. Muito obrigada a quem abriu. Aí nesse ponto, Sil, que a gente coloca essa metodologia e é aí que a gente se dá a liberdade de chamar de Chocolate Design Thinking. Por quê? Primeiro porque entra toda a nossa experiência ali como Castelli de um stakeholder que está muito imerso dentro dessa realidade. Sim. Então, assim, melhor do que ninguém a gente sabe falar de chocolate e talvez não sejamos assim tão bons, se a gente fosse falar de um processo para desenvolver alguma coisa para a indústria de carnes, Só para, a gente é bom em tudo. Então, a gente é bom em falar de chocolate, mas tem outros mercados que a gente não está tão capacitado assim. Então. E aí, naquele momento que eu falo que a gente vai olhar para os nossos desafios, inclusive um dos processos que a gente fez foi a respeito da transparência em toda a cadeia de cacau e chocolate. Exato. A cadeia de cacau e chocolate. E é um ponto bastante interessante. A gente sabe que é uma tendência, a gente conversou já sobre as tendências, a gente sabe que é uma das tendências, é uma demanda urgente da cadeia falar sobre transparência. Só que assim, quando a gente começa, e aí também é um dos temas de uma das aulas que eu amo na Castelli, que é comigo, a parte de transparência com o consumidor. Com o consumidor, a gente começa a olhar ali para a transparência e tem muita coisa. Assim, e é um caminho muito longo a percorrer. Quando a gente usa o Design Thinking, o Chocolate Design Thinking, para falar como é que a gente pode... teve até uma perguntinha que a gente fez que agora eu não me lembro, mas a gente abordou isso. Como é que as indústrias de chocolate podem trabalhar com mais transparência com seus stakeholders e consumidores ali? Era alguma coisa desse tipo. E aí a gente começa a entender de fato esse problema de transparência. Primeira pergunta, por que a gente precisa falar de transparência? É super importante que todo mundo ali do grupo precisa estar a par disso. Por que transparência? Claro. É a primeira básico. Então é a gente entender aonde é que essa falta de transparência, o que é que essa falta de transparência impacta no mercado, e aí depois a gente começa a destrinchar o processo até dizer o que é que a gente poderia fazer para fazer mais transparência. E é uma demanda urgente da cadeia. Maravilha. Muito legal. E agora tem uma perguntinha do Andrei. Tá aqui com a gente. Obrigada, Andrei, pela participação aí. E pergunta como trazer a informação, enfim, necessidade do cliente nesse momento e não ser um pensamento do empresário descontextualizado do mercado.
Uh. Bem, Andrei, de novo, assim, a gente falar, né, desse processo. É muito interessante dizer, por aí a gente começa a entender algumas dores do mercado. Isso que o Andrei traz, a gente rapidamente identifica já em vários outros circunstâncias, né? Verdade. Mas é interessante que esse processo ele seja um processo colaborativo. Se, por exemplo, Lu, eu tô com um problema aqui na Castelli, posso te contratar para fazer o design thinking? Eu vou falar para você, pode, Sil, mas a gente vai precisar de uma equipe. E essa equipe, ela precisa ser multidisciplinar, ela precisa ser de várias vertentes, para que justamente a gente não seja muito enviesado em ficar batendo sempre naquelas mesmas Com certeza. e ter um pensamento consolidado, né? E chegar sempre no mesmo lugar, né? Exatamente. Exato. E a gente, quando a gente tem pessoas que compartilham dos mesmos valores que a gente, e normal, de novo, a gente só faz amigo, né, com quem é prazeroso, não fica com gente que é pé no saco Com ali. certeza. Mas a gente vai consolidando o nosso pensamento. Então a gente vai tendo cada vez mais aquilo como uma verdade absoluta, né? Se eu e você, a gente parar para ter um chatzinho aqui rapidinho a gente já chega em algumas coisas que pra gente é desse jeito e é assim porque a gente já passou por isso antes com outros clientes, eu também já vivi e a gente dá a nossa opinião. Então daqui a pouco aquilo tá rígido, né? Então, voltando para a gente ter, né, esse pensamento do empresário. Então, sei lá, vamos lá. A gente... o nosso desafio é justamente como é que a gente pode trazer essa comunicação a fim de, pelo menos, encontrar o espaço para falar com esse perfil de empresário. Aí, primeiro, a gente tem que entender um pouco mais sobre eles. A nossa, né, o nosso processo vai ser todo ali em torno, né, dessa prática ali. Mas sim, é super a gente usá-lo para esse ponto aí do Andrei. Ai, legal. Entrou uma outra perguntinha agora aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu tentar subir. Ah, tá. Um comentário, na verdade, do Andrei, referente, que ele colocou aqui no grupo, né? Como somos pequenos, temos uma equipe pequena, vale a pena fazer esse trabalho com alguns clientes que têm um perfil para isso? Até pergunta. Ah, eu acho que... Olha, eu já vou responder. Eu acho que sim. Vamos ver a Lu. Não, isso é muito legal. Vocês, assim, Né? É comum ter essa infraestrutura, mas Sim. o que de novo, assim, nesse pensamento colaborativo, que a gente pode fazer, você tem um fornecedor que vai estar super interessado, né? Que fornecedor não quer que você aumente suas vendas? Né? Então é interessante que a gente chame alguns stakeholders. Andrei, eu vou, tá? E você vem. É interessante que a gente chame ali alguns stakeholders que não estejam no nosso negócio todo dia mesmo, né? E esses stakeholders, quem que a gente está falando? A gente está falando de fornecedores. Só aí abre, né? De matéria-prima, de embalagem. Com certeza. Até o fornecedor que faz a sua fachada ali da loja é um fornecedor. Tá? Traz agência, traz fornecedor. Só aí você legal. Você tem uma pequena equipe contratada que bate. Mas se você pensar em toda a equipe que você dispõe ali, que está junto com você no negócio, é imenso. Inclusive, né, quando eu proponho isso para as empresas, é interessante que a gente dê uma olhadinha ali no saque, né? E sempre vai ter aquele cliente que interage bastante, sempre vai ter aquele cliente apaixonado pela marca, ou aquele cliente que te fez uma crítica bem construtiva, sabe? Opa! Tá cortando um pouquinho, Lu, de novo. Tá cortando. Oi, eu tô te ouvindo, Sil. Tá ouvindo? Não, a gente tá te ouvindo também. Só a imagem que travou, mas pode falar que a gente tá te ouvindo. Então, tá bom. E daí eu comento, né, em relação a esses, esses clientes aí, que eles podem ser super geradores de ideias. Tanto aqueles que amam a marca, quanto aqueles que estão por alguma questão. Traz ele para o jogo, porque ele vai ser uma fonte riquíssima de insights. Muito bom.
Então, Muito legal. eu já não tenho mais uma equipe pequena. Não, é bacana. E legal, Lu, porque muita gente assim nos pergunta e te perguntou também, né? Tá, eu já li, eu já fiz cursos sobre design thinking, ok, entendi, mas eu não estou conseguindo aplicar isso aqui dentro da minha chocolataria. Não está conseguindo fazer esse elo, né? Então, eu acho que para Essa resolver foi esse minha problema, nota. a gente está indo. Você foi teu quebra-cabeça, né? Foi, De foi. como fazer isso. E aí, assim, a gente está indo para os últimos 15 minutinhos, tá? Vou ver aqui se entrou mais alguma perguntinha para a gente te passar, mas Andrei. também. É, ai, super legal. A gente viu muitos ex-alunos aqui, né? Chocolatiers, enfim, profissionais da cacoicultores, enfim, muita gente bacana que foi passando por Ô, Fio, aqui. e deixa eu comentar um negocinho, né? Diga. Alicerçada aí por essa pergunta do Andrei. Das Uhum. minhas vivências, a gente sempre vai falando daquilo que a gente viveu, né? Eu, quando tinha, das empresas que eu trabalhava, porque eu sempre trabalhei com P&D, sempre tinha aquela do Innovation Day. Aí o Innovation Day, a gente vinha com, aqui é o dia que tudo pode, tirem suas barreiras, vamos criar coisas, não tem limite de custo, não tem limite de produção, não tem limite de fábrica, nada. Só que daí no final do dia, a gente saía com ideias mirabolantes e até a gente mesmo sabia que aquilo era inviável. Sim. Né? Porque você estava ali no meio. Se não ia para lugar nenhum. Exatamente. Eu tô vendo uma amiga aqui, a Cécia da Alessandra, ela é da mesma praia que eu, ela deu até um olhinho assim de coração, Sim. porque muito provavelmente ela né, se reconheceu nisso. Sabe do que você está falando. E aí, quando nesse processo de design thinking, no final, né, depois que os alunos apresentam e eles recebem o feedback ali do grupo e tal, eu falo, gente, esse produto é viável ou não é? Vocês enxergam esse produto na prateleira, rodando a partir da sua própria marca? E geralmente a resposta é sim, é super viável. E por que é super viável? Porque a gente realmente passou por um processo para ele acontecer. Né? A gente não tirou do além, e inclusive a gente olhou para tudo aquilo que é importante para o desenvolvimento daquela nossa hipótese, daquela nossa ideia. Legal. Né? Bacana. Lu, vamos pegar essa última perguntinha que entrou agora e depois a gente vai para o nosso fechamento, que a gente está indo já para os últimos 10 minutinhos, passa ligeiro, né? Então, aqui, ó, qual o papel, você está lendo aí também, né? Qual o papel do consumidor, né, no desenvolvimento de um novo produto, se o Design Thinking conseguiria mapear os desejos e necessidades do mercado antes mesmo da apresentação de um protótipo para os consumidores? Sim. E a gente veio falando um pouquinho no começo, né? Mas deixa eu responder. Tá. O Pedro, como é que a gente interage com isso daí, né? Primeiro que assim, a gente, no processo ali de entender, mapear o contexto, a gente já começa nesse momento, por exemplo, né, na primeira fase mesmo assim, do processo, a gente já começa a entender, por exemplo, algumas tendências de comportamento do consumidor. Né? Eu adoro esses relatórios de tendência, eu acho que a gente só precisa saber como manuseá-los, como utilizá-los na nossa realidade. Então, ali no comecinho, a gente já faz, né, de entender um pouco os perfis, a gente começa a mapear diferentes perfis aí de consumidores, que a gente não necessariamente já tem em mente quem é que vai ser o nosso perfil. E aí, no momento ali de empatia, a gente tem alguns exercícios, não são só um, são alguns tantos exercícios, que a gente faz para a gente conseguir fazer o que o pessoal, o Design Thinking roubou um termo do pessoal de antropologia, que são as pesquisas etnográficas. Né? Para montar essa metodologia, eu cheguei a fazer um curso inteiro, de uma semana inteira, de interação com o consumidor, de etnografia, de entrevistas, né? Para conseguir alimentar ali os alunos. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente vai usando, né, para fazer essa interação com o consumidor de uma forma, né, aquilo que a gente chama de um estudo qualitativo, né, não é quantidade, é qualidade, é profundidade, a gente conversar com ele ali, e a gente faz o desenho das nossas personas. Então, a gente sai ali com uma pessoa desenhada, como é que ela se comporta, como é que ela pensa, o que ela valoriza, o que ela quer, o que ela deseja, por que ela compra.
né, é um longo passo ali da nossa jornada, e aí a gente sabe como é que então o nosso produto tem que ser desenhado para ela. Porque não é para todo mundo, é para ela. Exato. Lu, acho que legal, obrigada, Lu. A gente está indo aqui por esses últimos minutinhos. Eu vou avisar o pessoal que está aqui também, né, Lu? A gente vai ter um curso contigo ao vivo, né, online ao vivo, a partir do dia 10. A gente vai fazer 8 horas de chocolate design thinking, que vai ser segunda e quinta, né? Das 6 às 7, das 6 às 8. Esses 4 encontros a partir do dia 10 aí de agosto. Então, acho que talvez assim a gente podia trazer um pouquinho aquilo. A gente conversou menos de uma hora sobre o tema. Então, assim, ao longo dessas 8 horas, como é que a gente vai aprofundar, como é que a gente vai conseguir envolver e orientar os participantes desse curso ao vivo? Talvez fosse legal você colocar isso aqui, porque eu acho assim um tema fundamental, ainda mais veio esse momento pandemia aqui, mais do que nunca, a gente colocar esse processo, né, aí com essa abordagem do design na mesa, né? Eu acho fundamental. Sil, como é que a gente está olhando para isso? Primeiro que o curso ele vão ser 8 horas, mas depois o pessoal vai ter algumas atividades para fazer, né? Sim. Como é que ele se configura no online? Então, primeiro eu vou falar muito desse processo. Porque, de novo, assim, a minha intenção é que os alunos tenham uma experiência, geralmente essa experiência é muito gostosa, muito prazerosa, mas que eles tenham o processo na mão ali, para que eles possam, de novo, fazer esse processo na sua realidade. Né? Então, é justamente o que eu quero entregar, esse processo, o que eu quero entregar é como realizar esse processo na sua realidade. Então, a gente vai, né, eu vou explicar, vou falar muito detalhadamente como é que a gente trabalha esse processo. A gente vai ter algumas atividades de pesquisa, então tudo isso que a gente precisa fazer para se encher de conteúdo, eles vão fazer e vão trazer sempre na próxima atividade, né? E aí, juntos, o que é o importante desse processo todo? E onde é que eu entro, né? Eu falo que eu trabalho muito pouco no processo de design thinking, porque eu sou só uma facilitadora. Então, tem algum momento que eu vou conectando as ideias que eles vão trazer. Claro. Então, Perfeito. Os nossos alunos vão se munir de informação, vão trazer essas informações ali para os nossos ao vivos, e eu vou conectando e eles mesmos vão ter outros insights. Eu só faço assim, setinhos assim, né? E eles mesmos vão tendo os insights para a gente ir. Mas acho que o principal de tudo é eles vivenciarem essa experiência para conseguir aplicar e vestir Com essa certeza. roupa para sua marca, para sua empresa, para o seu Com dia. certeza. Essa foi a ideia, né, Lu? A gente sabe que é um curso extremamente prático, a ideia é estarmos todos numa sala, interagindo e grudando muito post-it na parede, né? Mas, enfim, é o mundo ideal, que não está sendo possível. Então, através desse curso ao vivo, né, online ao vivo, a gente vai tentar, pelo menos, instigar e promover, ver se esse tema começa a permear um pouco mais aí a cultura das pequenas, médias, grandes empresas, enfim, que forem participar dessa edição, que, aliás, vai ser única, né? A gente está fazendo isso ao longo do mês de agosto, depois já vem num outro formato que não ao vivo, mas agora vai ser essa edição única aí do mês de agosto, né? Tomara que a gente tenha participantes lá, sim, porque agora, como já viram a live também, já vem com mais motivação assim para participar, trocar. Eu acho que seria bem, bem bacana. Eu vou fazer, estarei junto lá participando da construção. E a gente vai ter online, viu? Que legal, tá vendo? Online. Vai estar, maravilha, coisa boa. Que legal. Lu, algum recadinho final assim que você deixaria para os nossos participantes que ficaram aqui conosco sobre, enfim, esse momento que a gente está vivendo agora, desafios, enfim, algum recadinho que você gostaria de deixar? Sil, o que eu digo, assim, né? Através desse processo da cadeia de cacau e chocolate, a gente tem muito que a gente pode fazer. E eu digo que se cada um pensar, né, com essa maneira empática, independente do ponto da cadeia que você esteja, se você der o seu melhor, né, se você tiver boas tomadas de decisões e pensar sempre através desse olhar empático, eu acredito que somos capazes de mudar o mundo.
Então, assim, é com esse Que delícia. entusiasmo, a pandemia não me abaixou nem um pouquinho, eu estou ainda mais confiante no mercado, né? Estou ainda mais confiante em toda essa transformação que juntos a gente é capaz de fazer e me coloco à disposição, né? Todo mundo aí está com o meu Instagram, pode me mandar direct. Exato. Perguntando, Lu, fiquei com uma dúvida, não tenho certeza se esse curso é para mim. E a gente vai respondendo e eu quero, né, esse pessoal para a gente aí dar uma virada nessa vibe e colocar os projetos para acontecer. Ai, que legal, Lu. Obrigada. Ó, vê o Hugo aqui está perguntando, né, se o chocolate design ele poderia ser considerado uma ferramenta de estratégia e controle de qualidade. Aqui, se me permite, Lu, se a gente olha para ele como uma cultura, né, o processo do chocolate design thinking como uma cultura dentro do estúdio, ele passa a ser, como a gente falou, para desenvolver um produto, para corrigir o gap de algum processo, uma ferramenta de controle de qualidade. Ele permeia, né? Uma forma de pensar. Pode ser puxado pelo time de qualidade. Olha, pessoal, a gente está com um problema aqui, dá uma olhadinha com a gente. E aí a gente segue esse processo. Super. Exatamente. Muito legal. Problema, hein? Opa! Olha quanta oportunidade do chocolate design thinking aí. Ai, que bacana. Muito legal, Lu. Super bacana de ter aqui. A gente tem ainda mais alguns minutinhos. Vamos ver se entra mais alguma perguntinha. A gente ficou muito feliz, assim, de ver o carinho aqui da turma que participou. Te agradece todos vocês, Bárbara, sempre presente, que alegria. Né? Bárbara foi colega do Andrei também na primeira turma, está voltando para o mundo do chocolate em breve, com a sua marca também. E eu acho que a gente só agradece, né? Todos vocês. E a você, Lu, super obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, né? A gente vem trabalhando em vários projetos junto com a Lu, mas sobre o tema a gente vai ter esse curso online, ao vivo. A Lu também, nossa professora nos cursos presenciais aqui, no pós-graduação, enfim, em todos os cursos aqui do Formação Profissional em Chocolataria. E tem também a consultoria dela, né, através da Ara Food Movement, que pode auxiliar vocês aí de imediato, uma consultoria à distância, com essa nova ferramenta, entre tantas outras, né? Parte de transparência com o consumidor, desenvolvimento de produto e produção de chocolate. Tem uma bagagem aí muito bacana, né, Lu? Tá de parabéns. Ai, obrigada. Muito importante bom. dizer que a Ara tem essa roupa, né? A Ara, tudo que ela vai fazer é através dessa abordagem. Muito legal. Sil, e de novo, super obrigada pelo convite em ser professora. Cada vez que eu vou para Castelo, meu coração sai de lá assim, derramando mesmo. É um prazer. Enfim, tá aqui, tá no ao vivo, tá no online, tá. Obrigada mesmo pela confiança. Ai, brigadão então, gente. Obrigada pela participação de todos. Eu vou deixar aqui o convite também para a próxima live, que vai ser na próxima quarta-feira, novamente às 18 horas, com a professora Raquel Quesini, que vem falar de boas práticas em chocolataria. É o pessoal da qualidade aí. É, o pessoal da qualidade, tá? Então vai ser super gostoso também. Papo bem oportuno, né? Mais do que nunca. Certo, gente? Muitíssimo obrigada a todos vocês. Um beijo grande, fiquem em casa e que em breve a gente possa estar em algum curso presencial novamente. Né? Vamos sim. Super beijo. Tá joia. Super beijão a todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.